Como se tornar uma mulher à prova de balas? Como conseguir controlar as emoções e manter o equilíbrio em várias situações? Como conseguir vencer as adversidades do dia a dia e mesmo assim não perder a ternura, não deixar de ser feminina? Bem, meu nome é Janine Benkenstein, eu sou neurocientista comportamental, também sou mestre em Direito e neste canal eu te ajudo a entender um pouco mais sobre liderança e ser líder, sim, de si mesmo, mas também entender as dinâmicas do cérebro e daquilo que está ao nosso redor para transformar a nossa vida. Bem, quem me conhece, quem sabe da minha história, sabe que eu nem sempre fui assim. Mas algumas coisas mudaram a minha vida por completo. E hoje eu quero te entregar duas chaves muito importantes de um conteúdo muito fundamental em neurociências para você entender que a sua realidade hoje pode ser desfeita assim como já foi feita. É isso mesmo. A realidade, na verdade, é uma correspondência, como diz a física quântica, entre o que está fora e o que está dentro. Então há uma correspondência de 100%, aquilo que você carrega em você e aquilo que está ao seu redor. Também tem um princípio de neurociência que diz o seguinte, que aquilo que nós colocamos mais atenção, ali também estará toda a nossa energia. Bem, nós somos produto do meio. E essa é a primeira coisa. O nome disso, para a neurociência, é epigenética. A forma como as coisas que nos circulam acabam então influenciando na nossa personalidade. Vamos lá. Eu quero que você imagine agora como se você estivesse no meio de uma cirandinha, certo? Há uma cirandinha, como nós éramos pequenos, e no centro está você. E a todo tempo, enquanto que essa ciranda está girando pela sua vida, durante toda a sua vida, nós temos ideosferas de identidade, que são algumas ideosferas, como por exemplo, a questão genética da sua expressão genética, a questão da endogenia, que quando você nasceu, né, está na barriga da sua mãe, foi a primeira escola que você teve. Nós temos a questão do pai e mãe, trabalho, companheiro, o lugar onde você mora também contamina você, a religião. Tudo isso ao seu redor acaba configurando você, na verdade, numa mentira ambulante. E por que eu afirmo isso dessa forma? Porque nós somos contaminados por essas esferas ao nosso redor conforme a interpretação que estes ambientes, essas pessoas têm da realidade. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Para o meu pai, num sábado de manhã, o sol significava brincadeiras, né? Nós estávamos ou pescando ou numa praça. Para minha mãe, que é alemã, era o dia de lavar então os lençóis brancos ou estender os tapetes, aquela coisa toda, né? Então, para o meu pai era diversão, para minha mãe era uma limpeza da casa e de coisas que nos outros dias ficavam difíceis de fazer. Então, esta era a configuração da realidade que eu tinha para o sábado de manhã. E o que aconteceu? Como eu fui contaminada com essa interpretação da verdade, vocês concordam que o sol é uma verdade absoluta? Porém, a interpretação sobre o sol, o meu pai deu uma e a minha mãe acabou dando outra. Isso configurou numa Janine quase que esquizofrênica, que quando foi mãe, 3 meninas pequenas, né, trabalhava a semana toda, chegava o sábado, pensava, poxa, agora eu vou conseguir lavar toda essa pilha de roupa dessas meninas, e eu começava a fazer o trabalho, elas iam acordando, e eu as colocava todas de frente para a televisão, e quando eu via essa cena, eu pensava, poxa, que mãe que eu sou, hein? Colocando as minhas 3 filhas num sábado pela manhã, lindo de sol, sentadas assistindo TV. E aí eu parava tudo que eu estava fazendo e arrumava as coisinhas delas, né? Fazia um piquenique e nós íamos então para uma praça, algum lugar que tivesse diversão para elas. Acontece que quando eu chegava nesse lugar onde tinha diversão, adivinha o que acontecia? Não sei se você passa isso também, mas acredito que todas as mulheres, no geral, passam. Uma culpa, um sentimento de culpa de estar ali, porém com as obrigações de ter que lavar a roupa que estava lá naquela pilha, né? Então eu pensava, poxa, não posso ficar aqui. O que acabava acontecendo? Por neuroassociação, aquilo que tem dentro tem fora.
Então o que acontece? A minha realidade externa é baseada naquilo e nos julgamentos que eu faço sobre as coisas, mas que está toda no meu cérebro ou nas emoções através do meu corpo, mas não na realidade em si. E aí, acreditem se quiser, logo que eu começava a ter esses pensamentos de culpa, de que tinha que estar lavando a roupa, eu ouvi uma voz, né? Que dizia assim, deixa de ser relaxada, tu tem que ser mais responsável, cuida das tuas coisas, né? Semana que vem vai chover e tu não vai ter os uniformes, as coisas das meninas organizadas. E aí eu fazia a seguinte pergunta para o cérebro, de quem é essa voz? E por óbvio, né? Na verdade eu aprendi a fazer essa pergunta mais tarde, quando eu comecei a estudar neurociência. Porque nesse momento eu não sabia de onde vinha essa voz. Eu simplesmente acatava essa voz e por neuroassociação, as meninas começavam a brigar uma com a outra, começava a dar problema no parque, adivinha? Tudo perfeito para que eu então tivesse mais uma vez a razão e voltasse para casa. E acabava ficando num sábado de sol em casa, lavando a roupa. E quando chegava lá, via as meninas sentadas na TV, o que acontecia? Culpa novamente. E aí eu ouvia outra voz dizendo assim, você deveria aproveitar mais a vida, né? As meninas vão ser pequenas só uma vez. Gente, essas vozes que eu ouvia, hoje, como neurocientista, eu sei de onde elas vêm, porque quando elas ainda acontecem, sim, porque há uma briga aqui de memórias de longo prazo, de toda uma existência da Janine como menina, como mulher, né, como adulta, e a voz do meu pai e da minha mãe. Era sim a voz do meu pai e da minha mãe. Então toda vez hoje que eu escuto algumas informações, algumas críticas que vêm de dentro da minha cabeça, eu pergunto para o meu cérebro, de quem é essa voz? E essa é a grande dica que eu te dou em relação ao ambiente que você está colocado. Muitas vezes, as ideias que nós temos pelas coisas, que nós julgamos verdades, nada mais são do que interpretações de verdades de outras pessoas, que podem ser nossos pais, que pode ser a endogenia, né, o que você aprendeu na barriga da sua mãe, pode ser do seu trabalho, pode ser da igreja que você frequenta, a religião que você, né, professa, pode ser do ambiente onde você vive, ou seja, a cidade que você vive é completamente diferente numa cidade do outro lugar do Brasil. Não é mesmo? No Rio Grande do Sul nós tomamos chimarrão e isso faz de nós um hábito. Então, para tudo que nós precisamos fazer no Rio Grande do Sul, discutir casamento, discutir em uma reunião, conversar com as amigas, o que a gente faz? Passa lá em casa, toma um mate, ou a gente diz pro companheiro, olha, vou fazer um chimarrão e a gente conversa. É assim. Mas essa realidade é só no Rio Grande do Sul. Agora, nós temos também a influência, por exemplo, dos nossos parentes. Nós temos influência da família, nós temos influência de N ideosferas, lembra de identidade? Que contaminam o nosso cérebro como verdades absolutas, porque nós não sabemos que isso acontece. E como é que a epigenética, então, acaba tomando conta da nossa cabeça? E aí vai a segunda questão de neurociência muito importante, que é a memética. Memética significa meme, né? Ou seja, vírus mentais. Esses vírus mentais são capazes de contaminar de tal forma o nosso cérebro, através desse ambiente, que faz com que nós passemos a acreditar piamente naquilo que estes ambientes estão dizendo sobre política, sobre amor, sobre casamento, sobre Deus, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre se divertir, sobre tudo, gente. O segredo da vida, no meu caso, nesse momento, foi descobrir o poder da epigenética e da memética sobre a minha vida, que fazia com que, através do ambiente, os vírus mentais eram passados até mim. Acontece que depois de adulta eu também sou uma contaminadora, eu acabo contaminando outros ambientes e também passo vírus mentais adiante, correto? As minhas filhas, os meus colegas de trabalho e assim por diante. E essa foi uma descoberta muito linda da minha vida, porque quando eu entendi isso, eu simplesmente parei de brigar com essas inconstâncias dentro de mim. Lembra que eu brinquei sobre a esquizofrenia? Porque o sol para o meu pai era uma coisa, para minha mãe era outra, e o que eu pensava sobre o sol? Aquilo que eles pensavam. Mas a partir do momento que eu tomei posse disso, eu simplesmente fiz o seguinte: bem, pai, mãe, agradeço vocês pela interpretação que vocês deram sobre o que é o sol, mas a partir de agora, a Gianine adulta vai tomar uma decisão do que o sol representa na vida dela.
E eu não vou impor a minha vontade, a minha necessidade ou a minha interpretação para outras pessoas. Este é o grande segredo. Eu estou usando essa metáfora do sol, esse exemplo específico, mas poderia ser qualquer outra coisa, gente. Os exemplos sobre relacionamento, exemplos sobre dinheiro, exemplos sobre política, sobre religião. Pensa comigo. Aquilo que você tem hoje como uma verdade absoluta pode ser, sim, nada mais, nada menos do que fruto do meio contaminado pelos vírus mentais. O que eu te sugiro, então? Que você pare e pense em várias áreas da sua vida se aquilo que você acha que é uma verdade absoluta realmente é uma verdade absoluta. Porque quando eu me dei conta disso, as informações que eu tinha sobre o amor, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre o que significava riqueza, prosperidade, saúde, abundância e felicidade mudaram por completo. É a partir daqui, e é só a partir daqui, que você e eu podemos tomar o controle e o poder sobre as nossas vidas. Então tem um exercício muito legal chamado higienização das ideosferas, que está sempre dentro das minhas mentorias, para que as pessoas acabem entendendo, né? Acabam entendendo de uma certa forma muito profunda quais são os vírus mentais e quais são os ambientes que mais contaminaram elas e que fizeram da vida delas talvez algo que elas não gostem. Mas a partir do momento que você faz o exercício, você se liberta por completo destes lugares e destes vírus mentais. Se você tiver algum interesse em saber como é que funciona mais a minha mentoria, depois eu deixo aqui algumas informações que você pode fazer parte disso. Mas eu quero te dar um presente. Antes de fazer parte de uma mentoria, você precisa passar por uma neuroavaliação para saber se você está pronto para passar por um processo de disrupção. Esse é o nome do meu método, disrupção. Você reconfigurado geneticamente para vencer. Então o que acontece? Isso é tão poderoso, tão transformador, que para eu te autorizar a entrar na mentoria, eu preciso passar por uma neuroavaliação. É uma aplicação, na verdade, através de um formulário que eu passo para você. O link está aqui na descrição do vídeo e você pode preencher. E aí o meu time vai selecionar, nós vamos avaliar, eu mesma vou avaliar as suas respostas para perceber se é o momento e se você está pronto para um processo tão profundo de mudança, assim como eu passei. Sim, foram 10 anos estudando neurociência para chegar num método de apenas 6 meses, uma comunidade incrível, onde nós temos essa troca, aulas ao vivo, muito conteúdo gravado, muita parceria entre as mulheres que fazem parte, principalmente. Então eu deixo aqui a oportunidade de você compreender sobre tudo isso, começar a pensar, realmente se pergunta hoje, aquilo que eu penso que é verdade na minha vida realmente é? Depois se pergunte, as vozes que eu escuto na minha cabeça durante o dia, me julgando, me condenando, me criticando, de quem é? E você vai ver que é incrível, porque a resposta vem. É do seu pai, é da sua mãe, é de um ex-marido, é de uma professora de escola. De quem é esta voz? E aí você vai dizer, olha, obrigada por compartilhar, mas a verdade sobre este assunto, quem define sou eu. E por último, você precisa arrecadar provas, né? Vamos dizer assim, ter provas daquilo que você está dizendo é real. Então, quando uma informação vem em forma de crítica, primeiro agradeça, pergunta de onde veio essa voz e, por último, deu a voz de comando dizendo, olha, por mais que você acredite nisso, a minha versão adulta, a minha versão escolhida, onde eu tenho poder e comando sobre a minha vida, essa versão decide diferente de você e siga a sua vida. Você vai ver que fazendo isso, nos próximos dias, você consegue se sentir muito mais independente. Eu desejo a você que você realmente consiga compreender quais são as dinâmicas que acontecem dentro do cérebro, através do ambiente, através dos vírus mentais, que você possa perceber, identificar eles, depois perguntar de quem é essa voz e, em terceiro, dizer, olha, eu te agradeço, porém, a partir de agora, a interpretação sobre esta questão é somente minha, a parte adulta, com recursos de sabedoria, de experiência, de maturidade, que sabe responder essa pergunta.
Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa sua curtida, seu like e responda aqui nos comentários o que você achou deste conteúdo. Se fez sentido para você, se você quer que eu fale mais sobre isso com esse formato, tá? Eu tô aqui no Paraná, gravando aqui diretamente do quarto de hotel, entre uma palestra e outra, entre um evento e outro, para entregar para ti essa chave de poder que transformou a minha vida. Um beijo, até a próxima!